a um mundo profundo e relativamente inexplorado, além do que o olho humano pode ver. O mundo microscópico é verdadeiramente fascinante. Vamos aprofundar além da escala microscópica e entender os potenciais de trabalhar em um nível 1 bilhão de vezes menor que a escala média em que trabalhamos hoje. Isso é nanotecnologia. Nanotecnologia é uma técnica utilizada no estudo e na manipulação da matéria em uma escala nanométrica, onde um nanômetro equivale a cerca do comprimento de uma pequena molécula. É algo tão pequeno que deve ser ampliado cerca de 10 milhões de vezes para ser perceptível a olho nu. Dada a necessidade de compartilhamento desse novo mundo, as fronteiras da tecnologia e da ciência tornam-se cada vez mais difusas. Assim, a cooperação multidisciplinar das ciências da matéria, mecânica, eletrônica, informática, biologia, química e física, através da nanotecnologia, é possível desenvolver matérias com propriedades únicas, como uma maior resistência, leveza, condutividade, autocuidado, dentre outras funções. Alguns exemplos são na medicina, que as nanopartículas podem ser usadas na medicação de células doentes, aumentando a eficácia do tratamento e reduzindo os efeitos colaterais. Outros usos são na eletrônica, no desenvolvimento de dispositivos menores e mais eficientes. É importante ressaltar que, ao trabalhar nessa escala, as propriedades da matéria se tornam cada vez mais diferentes, abrindo portas e possibilidades para novas aplicações. A nanotecnologia pode auxiliar nas indústrias e também a proporcionar soluções inovadoras para problemas contemporâneos. Em soma, a nanotecnologia é um campo fantástico, já que pode mudar o futuro da tecnologia e das ciências, com um impacto profundo nas sociedades. Olá, meu nome é Jonathan, eu sou professor de Física, sou formado em Física há quase 10 anos, eu tenho mestrado e doutorado nessa mesma área, com foco ali em Física da Matéria Condensada, né, na parte de Física dos Materiais, mexi muito com modelagem computacional quântica, que era o que eu fazia, né, essa parte de simulação computacional mesmo, na minha parte de pesquisa. Hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que meus queridos alunos, ex-alunos do IFPA, me mandaram para eu responder. Eu vou respondê-las aqui uma a uma, né? Começando por um ponto muito interessante que me questionaram a respeito dos pontos quânticos. Para a gente falar a respeito dos pontos quânticos, é interessante e importante a gente relembrar algumas definições essenciais, tá? Quando a gente, lá no ensino médio, está falando ali de eletricidade, a gente vai definir que existem 3 tipos de material, basicamente, que seriam os materiais que conduzem bem eletricidade, os materiais que não conduzem tão bem eletricidade e os materiais que estão ali na metade do caminho, né, que tem uma propriedade variável quanto a isso. Nós definimos como condutores, isolantes e semicondutores. Então, semicondutores são esses materiais que estão ali entre isolantes e condutores, né, e bons condutores. Esses materiais, eles são classificados dentro dessa classificação que eu mencionei, através de uma pesquisa, né? A gente começa, às vezes pode acontecer a parte experimental antes, mas o natural é geralmente haver uma pesquisa teórica a respeito desses materiais, e aí onde a gente simula esses materiais de forma estrutural, levando em consideração alguns critérios de pressão e temperatura, para assim a gente conseguir calcular as propriedades ópticas, eletrônicas, magnéticas e também mudança de fase se ocorrer. E com isso a gente consegue direcionar ali do ponto de vista de aplicações mesmo, tecnológica, mas alguns materiais
Quando a gente reduz a escala deles, acontece uma coisa muito interessante, que é justamente a mudança de algumas dessas propriedades. Então, é justamente isso que acontece aqui nesse caso para os pontos quânticos. Nos pontos quânticos, eu tenho um semicondutor que ele é reduzido a proporções de nanômetros, tá? De alguns poucos nanômetros. O que acontece quando a gente reduz essas dimensões para dimensões nanométricas? A gente pode comparar esse material com o que a gente chama dentro da física de poço de potencial. Professor, o que é esse poço de potencial? Lá na graduação de física, aqueles que forem passar por uma graduação de física ou pegar algum curso correlato, vai ver o que é um poço de potencial. O que é um poço de potencial? Geralmente a gente coloca um elétron interagindo com duas barreiras, né? Que são condições de contorno, onde a gente eleva o potencial nessa barreira a infinito. Aí a gente chama de poço de potencial infinito. Dentro desse poço, o elétron ele tem energia quantizada, tá? Essa energia quantizada ela vai depender de alguns números quânticos, tá? Quando a gente está resolvendo lá esse problema do poço de potencial, a gente cai em uma solução que depende de alguns que a gente chama de harmônicos esféricos, e esses harmônicos esféricos eles dependem desses n's, né, dos números quânticos, e vai dar essa característica de quantização de energia. E para o ponto quântico, esse semicondutor que ele foi reduzido a escalas nanométricas, ele começa a responder com esse mesmo nível de quantização de energia. Ele se comporta como um poço de potencial infinito, só que em 3 dimensões. Então, basicamente, isso acontece, ou seja, a gente consegue descrever em termos de níveis de energia, que a energia agora é quantizada para esse ponto quântico. E com isso a gente consegue mexer nas dimensões desse problema de forma a alterar as propriedades desse material. Então a gente consegue de alguma forma de engenharia computacional mesmo alterar ali a dinâmica daquele material a fim de calcular as propriedades eletrônicas, magnéticas, estruturais, entre outras, e dar algum fim para esse material. Os pontos quânticos, né, ele tem chamado muita atenção recentemente, justamente porque existem diversas formas de aplicar esses pontos quânticos, né? Uma delas, né, seriam em células solares, poderia ser na computação quântica, tá? Em qualquer tópico dentro da computação quântica. E também em LEDs, e a gente pode pensar em até mesmo aplicações industriais para isso. Continuando, falando um pouquinho agora a respeito justamente da aplicação para esses pontos quânticos, uma das aplicações que é através de células fotovoltaicas, né, desses painéis fotovoltaicos. Então, para que a gente converse e fale um pouquinho, a gente tem que entender como é que funciona essas placas fotovoltaicas, né? Hoje é muito comum a gente passar pelo centro da cidade, pelas casas, e ver nos telhados instalado aqueles painéis fotovoltaicos. Então a gente tem que entender que esse painel fotovoltaico que está lá em cima, ele é composto por módulos fotovoltaicos, que são aqueles pequenos conjuntos, né, que aquele quadradinho menor, né, em escala. Esses módulos fotovoltaicos, por sua vez, eles são compostos de células fotovoltaicas. O que são células fotovoltaicas, professor? É como se fosse um sanduíche. Vamos imaginar como se fosse um sanduíche, onde há camadas. Como é geralmente? Vou explicar para vocês aqui da célula mais simples que há, tá? Que é uma célula semicondutora do tipo PN. Então, quando a gente está estudando dentro da física, a gente vê que existem dois tipos de semicondutores, né? Semicondutores do tipo P e semicondutores do tipo N. Ou seja, ou ele está com excesso de elétrons, ou ele está com falta desses elétrons. A gente chama de buracos, excesso de buracos. Então, quando a gente junta esses dois tipos de material, eu tenho uma junção PN, tá? Esse sanduíche
da célula fotovoltaica, eu tenho dois materiais, dois contatos, e nesses dois contatos no meio eu vou ter o material que nessas células convencionais geralmente é o silício monocristalino ou policristalino, que são feitos ali colocados, né, um em cima do outro, PN, um dopado positivamente, outro dopado negativamente, com esses contatos. Quando a luz do sol ela chega, ela incide nessa célula fotovoltaica, ela cria, ele dá energia para o sistema o suficiente para que o elétron desse semicondutor se combine com um buraco do outro material dopado oposto a ele, e com essa recombinação eles liberam energia. Esse efeito ele é chamado de efeito fotovoltaico. E é assim que uma célula fotovoltaica ela consegue gerar energia elétrica e ser captada e ser utilizada. Os nanotubos de carbono são pequenos tubos formados por alótopos de carbono que têm propriedades diferentes de acordo com a quantidade de paredes que eles têm. Eles são extremamente pequenos, são 1000 vezes menores do que um fio de cabelo, e além disso eles têm, não podem ser vistos nos microscópios ópticos. Eles têm diversas propriedades, como por exemplo condução elétrica, que permitem que eles sejam até 1000 vezes mais eficientes do que um fio de cobre. Além disso, eles têm propriedades semicondutoras, ou seja, chips de silício, placas e outros tipos de componentes eletrônicos que usam silício na sua composição podem ser substituídos no futuro por nanotubos de carbono. Além disso, tem as propriedades mecânicas dos nanotubos de carbono, que eles são extremamente resistentes, são mais resistentes até mesmo que o aço, podendo ser usado em diversas áreas das ciências e da construção civil, da eletrônica, além de tecnologias espaciais. E além disso, ele tem uma condução térmica muito interessante, tem uma propriedade de condução térmica muito interessante, de acordo com a quantidade de paredes que esse nanotubo tem, que é a propriedade de condução térmica. Permite que ele possa substituir no futuro as plantas de energia solar, utilizando tecnologia diferente que usa nanotubos. A nanotecnologia também é uma das promessas para auxiliar no desenvolvimento sustentável e na preservação do meio ambiente. Como sabemos, os processos nos quais se envolvem a produção alimentícia, como a agricultura e a pecuária, estão entre as causas que mais poluem o meio ambiente. Para isso, a nanotecnologia traz diversas alternativas para reverter esses quadros. Um exemplo, temos o desenvolvimento de nanofertilizantes e nanopesticidas para o setor agropecuário, podendo substituir os produtos convencionais que contêm grandes quantidades de agrotóxicos. Indo para além da questão alimentar, a nanotecnologia também é implementada na produção de embalagens biodegradáveis, feitas a partir de amido de alimentos como milho, trigo, arroz e etc. Essa alternativa ao plástico convencional dispensa o uso de petróleo e se degrada no meio ambiente em cerca de 18 semanas. Em contraponto às sacolas plásticas, que podem levar até 400 anos para se decompor no ambiente. Uma das aplicações mais importantes da nanotecnologia no meio ambiente é a despoluição de rios. Rios poluídos muitas vezes possuem mais bactérias do que seria saudável para eles suportar. Essa superpopulação de bactérias acaba consumindo o oxigênio do rio, impossibilitando os peixes de viverem ali. Para então recuperar esses rios, é injetada uma série de nanobolhas que são capazes de prender essas bactérias presentes nas águas dos rios. Assim, as bactérias não conseguem mais se alimentar e acabam morrendo. Esse processo é bastante eficaz e, como exemplo, temos a lagoa de Alcaiscarro no Peru, que foi despoluída em 2 meses. O futuro da nanotecnologia, segundo os cientistas, possui 4 fases distintas. A primeira, o desenvolvimento de nanoestruturas passivas. A segunda, o uso de nanoestruturas ativas com intuito biológico ou voltados para a área de saúde. E a terceira e quarta são a implementação de nanosistemas moleculares. A primeira, iniciada a partir de 2000, envolve o desenvolvimento de nanoestruturas passivas materiais com estruturas e funções estáveis, muitas vezes utilizadas como partes de um produto. Essas podem ser tão modestas quanto as partículas de óxido de zinco em protetores solares, mas também podem ser fibras de reforço em novos compostos ou fios de nanotubos de carbono em eletrônicos ultraminiaturizados. A segunda etapa, iniciada em 2005, concentra-se em nanoestruturas ativas que mudam de tamanho, forma, condutividade ou outras propriedades durante o uso. Novas partículas de distribuição de medicamentos poderiam liberar moléculas terapêuticas no corpo somente depois de atingir os tecidos doentes alvos. Componentes eletrônicos como transistores e amplificadores
com funções adaptativas poderiam ser reduzidos a moléculas únicas e complexas. A partir de 2010, os trabalhadores desenvolverão conhecimentos especializados em sistemas de nanoestruturas, direcionando um grande número de componentes complexos para fins específicos. Uma aplicação poderia envolver a automontagem guiada de componentes nanoeletrônicos em circuitos tridimensionais e dispositivos inteiros. A medicina poderia entregar tais sistemas para melhorar a compatibilidade dos implantes com os tecidos, ou para criar estruturas para a regeneração dos tecidos, ou talvez até para construir órgãos artificiais. Depois de 2015 a 2020, o campo se expandirá para incluir nanosistemas moleculares, redes heterogêneas nas quais moléculas e estruturas supramoleculares sirvam como dispositivos distintos. As proteínas dentro das células funcionam como conjunto dessa forma, mas enquanto o sistema biológico são a base de água e marcadamente sensíveis à temperatura, esses nanosistemas moleculares são capazes de operar numa gama muito mais ampla de ambientes e deverão ser muito mais rápidos. Computadores e robôs poderiam ser reduzidos a tamanhos extraordinariamente pequenos. As aplicações médicas podem ser tão ambiciosas quanto novos tipos de terapias genéticas e tratamentos anti-envelhecimentos. Novas interfaces que liguem as pessoas diretamente à eletrônica poderiam mudar as telecomunicações. Com o tempo, portanto, a nanotecnologia deverá beneficiar todos os setores industriais e campos dos cuidados de saúde. Deverá também ajudar o ambiente através de uma utilização mais eficiente dos recursos e de melhores métodos de controle da poluição.